bem? Espero que você esteja em paz, tranquila, e vamos dar continuidade à nossa série aqui. Volto a dizer, se você não sabe o que está acontecendo, você pegou o bonde andando, volta no primeiro episódio dessa série para você entender o contexto disso aqui que a gente está fazendo aqui, nessa pequena série paralela aqui no nosso canal, contando as histórias de Sai Baba. Enfim, continuando aqui, eu quero partilhar com você uma experiência que quem conta isso publicamente, tem um vídeo aqui no YouTube, você vê o cara, você conhece o cara. Eu vou até ler aqui, porque eu não consigo lembrar o nome dele de cor. Ele se chama Nishkant Barodekar, né? O sujeito deve ter lá os seus 40 anos de idade, né? E estudou lá nas instituições de Sai Baba. E essa é uma história muito interessante, né? Porque é natural, às vezes a gente fala, como assim o cara materializa as coisas, né? Aí vê ele girando a mão falando, deve ter alguma coisa escondida na manga, entre os dedos, aí vem os críticos todos, e aí pega o vídeo dele lá, dão aquele zoom assim, fala, tem uma coisa aqui surgindo, e às vezes não contextualizam muito o que eram as materializações de Sai Baba, né? E às vezes numa apresentação meio superficial se fala, né, será que era? Mas ele vai contar um caso muito interessante pra gente, que eu vou dividir aqui com vocês. Não aconteceu uma única vez, não conheço apenas esse relato, mas também é uma síntese de muitos outros relatos. Ele estava na sala de entrevista de Sai Baba. Para quem não conhece, assim, tinha o ashram e a galera toda lá enchia, e ficavam cantando, e ficavam rezando, e ficavam meditando. E Sai Baba passava, dava o darshan, né? Que na verdade o darshan significa visão, é quando você tem a visão, contato direto com o homem santo, enfim, com o mestre, com o professor espiritual. E ele passava ali, abençoando alegremente, calmamente. E aí ele chamava algumas pessoas, alguns grupos, delegações de países, para uma sala mais reservada, para atender mais reservadamente essas pessoas, para conversar ali mais de boa. Essas eram as entrevistas, né, que o pessoal falava. E esse sujeito acompanhou uma entrevista em que ele estava ali presente, ele dá esse relato publicamente, que ele estava ali, aí veio uma família, não me lembro agora, acho que italiana, não sei de qual país que era, e Sai Baba ali conversando com eles alegremente, as pessoas pediam as coisas para Sai Baba nessas horas, né, e Sai Baba materializava. E é interessante que esse é um ponto importante para a gente colocar em perspectiva, é que às vezes a pessoa fala, ele escondia alguma coisa, né, e tal. Só que tem um porém nessa história toda. Sai Baba, ele materializava, ele tinha capacidade de materializar aquilo que você pedia. Você pedia, vinha qualquer coisa na sua cabeça, você pedia, materializa isso. Ele girava a mão e te entregava aquela forma que você plasmou, que você, né, por ideoplastia, você quis, né, ele transformava aquilo em matéria e te entregava exatamente o que você tinha pensado. Isso é uma coisa para você pôr em perspectiva, porque alguém que faz truque é meio difícil de você ficar lá adivinhando a mente de todo mundo e entregando ali as coisas. Mas enfim, tinha lá um grupo e muitas dessas pessoas que estavam ali eram devotas, menos um senhor. É um senhor que foi ali meio a contragosto, meio duvidando, esse cara aí, não dou moral para ele, né? E aí Sai Baba começa a entrevista, o pessoal começa a pedir as coisas para Sai Baba, se ele pode, ele entrega, né? Se tem um merecimento, enfim. Começa a falar da vida das pessoas, isso é muito interessante, ele começa a descrever, lembra em tal ano, em tal mês que você passou por tal perrengue, lembra aquela ajuda instantânea que veio, então, eu estava te ajudando e aconteceu isso, e vai, enfim, era aquela coisa toda que quem já conhece Sai Baba sabe o que acontecia. E aí ele materializou Vibhuti, né, a cinza sagrada que eu estou usando aqui. que eu falei que tem gente que vai achar que eu estou escondendo, que é para simbolizar o terceiro olho, mas vocês não sabem que eu estou escondendo a espinha, que isso aqui. A cinza sagrada, existe esse simbolismo na Índia da cinza de Shiva, o Vibhuti, que simboliza a realidade última, e é utilizada lá como algo que você imanta psiquicamente, como aqui a gente usa água benta, água fluidificada, né? Lá eles usam a cinza também para isso, né? Para proteção espiritual, enfim. Sai Baba materializava aquela cinza. E ele materializou aquela cinza e deu para todo mundo, mas não deu para aquele senhor. Porque Sai Baba já captava, aquele cara lá tá emburrado, o cara tá duvidando de mim. Deixa ele comigo. Aí
ele olhou pro senhor lá, que estava meio rabugento, perguntou, de onde você veio? E o cara meio que deu uma resposta atravessada. Ele falou, não, nem eu tô vindo porque eles vieram. Porque eles, tipo, eu vim meio que arrastado, né? Não é que eu vim de algum lugar, eu vim porque eles vieram. E deu uma resposta meio ríspida, assim, pra Saibaba. E Saibaba mudou o assunto, conversou com o outro e tal. E Saibaba meio... né, aquele jeito dele, assim, meio... né, deixa eu ver, esse cara tá achando que eu tô de truque pra cima dele. Deixa esse povo achar que é prestidigitação. Beleza. Aí uma hora, Saibaba olhou assim pra todo mundo. Pegou as mangas, né? A manga comprida, assim. Abaixou as mangas aqui até o cotovelo. Abaixou. Abaixou as duas. Né? Esse sujeito conta. Abaixou as duas. Mostrou a mão assim, ó. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo meu braço? Estão vendo tudo aqui? Estão vendo aqui? O que é isso aqui? Aí, são suas divinas mãos. Suame, são suas belas mãos. São as mãos de não sei o que tem. Barará, barará, barará. Estão vendo? Então prestem atenção. Ele pôs a mão aqui assim, abriu, mostrou pra todo mundo viu tudo aqui. Aqui. Vocês vão ver como que é o processo de criação. Aí ele pôs a mão assim aberta, palma pra cima, na frente de todo mundo, começou a apontar assim e falou, prestem atenção, olha só. Agora os 5 elementos vão começar a surgir e se organizar. E na hora que ele falou isso, apontando para a palma da mão, ele disse que começou a sair fogo da palma da mão dele. Começou a sair fogo. E começou a agitar alguma coisinha. E ele, olha aqui, ó, agora os 5 elementos então estão se organizando. Eles estão formando agora a estrutura atômica aqui do anel, do ouro, não sei o que tem. Olha, ele está se formando. Agora eu vou colocar um diamante aqui em cima, não sei o que tem. Blá, blá, blá. E de repente daquele fogo surgiu o anel na palma da mão dele. Ele chamou o senhor que estava duvidando dele. Vem cá, meu rei, vem cá, meu rei. Pediu um dedo específico da mão dele, pegou aquele anel, colocou, servia exatamente naquele dedo para o senhor. Deu uma batidinha, que é aquele jeitinho dele. Falou, vai. Então, esse não é a única vez em que você tem relatos de Saibaba pegando gente que duvidava dele, falando, vem cá, vem cá, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? O que você quer que apareça aqui? Você quer isso daqui? E aparecia na frente. Então esse é um relato público que eu queria compartilhar com vocês, dele fazendo a manifestação material assim na frente de todo mundo abertamente aqui. E muito interessante que ele terminou esse feito e repreendeu as pessoas, porque ele falou assim, olha, tá vendo? Tava todo mundo distraído com a criação e ninguém estava prestando atenção no Criador. É uma alegoria para o véu de Maia. Está todo mundo entretido com as ilusões da dualidade, está todo mundo mergulhado nos estímulos de prazer, de dor, e tudo que a gente tem aqui, e aí a gente esquece do Criador que está por trás de tudo isso. Então essa foi uma forma alegórica direta de Saibaba mostrar isso ali para aquelas pessoas. Tem um caso engraçado, semelhante, que é narrado pelo John Hislop, né? um americano que viveu lá também com Saibaba, e ele conta também de uma entrevista que ele estava presente, e que tinha uma mulher lá com essa mesma postura, estava duvidando, enfim, direito da pessoa, tem que pensar pela própria cabeça, eu também acho que tem, né? Mas ela estava ali numa postura meio arrogante, né? Tipo, duvidando, desafiando Saibaba. Aí quando chegou a vez dela ali, ele falou, o que você quer de mim? Uma pergunta que ele fazia para todo mundo. E ela, para desafiar Saibaba, ela estava com um bracelete, uma bijuteria, assim, uma pulseira. E ela olhou para ele assim e falou assim, eu quero que você pegue isso aqui e transforme em ouro para mim. E Saibaba meio que olhou assim, tipo... Sabe, se coloca no lugar, o que você pensaria? E ele meio que... né? Mas ela insistiu. Ela insistiu, não, você pode fazer isso mesmo? Transforma isso aqui em ouro. Aí ele pediu, daqui então. Ele pegou aquela pulseira, mostrou pra todo mundo, tá vendo? Isso aqui é a pulseira dela aqui, tá vendo como é que é a pulseira? Os detalhes, tá vendo? Isso aqui é a pulseira? Muito bem. Pegou a pulseira, assoprou 3 vezes na pulseira. Tá aqui. Aquela mesma pulseira, com todos os detalhes, a mesma estrutura, tudo, havia sido transformada em ouro. A transmutação da matéria ali na frente de todo mundo. Transmutada em ouro, a bijuteria transmutada em ouro, e claro que a mulher colocou o rabo no meio das pernas e saiu quietinha dali, né? E aproveitando o ensejo, que a gente está contando aqui alguns causos de materializações mais exóticas, né?
Tem um caso que o Divaldo Franco, quando ele foi para a Índia conhecer Sai Baba, é até engraçado, porque aí ele ficou impressionado, ele teve as experiências dele. Aí quando ele veio contar aqui no Brasil, teve muita gente que não gostou que ele estava contando as histórias de Sai Baba. E teve gente até que não quis mais que ele fizesse palestras em alguns lugares na época, porque ele estava falando do hindu, como você está falando do hindu, não sei o que tem, essas coisas que a gente tem aqui, né? Enfim. E Divaldo Franco, ele contava um caso que ele viu lá acontecer, que eu fiquei sabendo de um caso parecido também de uma amiga da minha família, né? Que a prima dela, ela me contando isso, né? Que ela, quando ela se formou, eu já contei isso em outro vídeo, quando ela se formou, ela ganhou da família um pingente, um colar personalizado que eles fizeram em homenagem à formatura dela. Então era personalizado com as coisas dela ali no pingente e tal. E aí ela foi um dia pra praia e perdeu aquele negócio no mar. E ficou muito triste, porque era simbólico, tinha um caráter sentimental e tal. E aí ela foi pra Índia, esqueceu, e foi pra Índia visitar Sai Baba e tal. E na hora que ela tá sentada lá, Sai Baba passa do lado dela, balança a mão assim e materializa aquele pingente exatamente, o mesmo, personalizado, com todos os detalhes, os risquinhos, sabe aqueles detalhezinhos da personalização, né? Pega e entrega ali para ela. Então, assim, em termos de hipótese, claro que a gente tem que ter um pensamento crítico, tem que ter um pensamento racional, pé no chão, mas a gente também tem que pesar esses lados, né? Porque não tem como o cara tá de butuca lá na praia esperando os caras perder pingente para levar para a Índia depois, né? Então, tudo isso são coisas para a gente colocar em perspectiva e avaliar para além das críticas, para pensar, opa, peraí, né? Tem coisa, tem coisa. E eu fiquei sabendo disso de primeira mão. E isso acontecia mesmo, tá? Sempre acontecia lá com Sai Baba. É isso, gente. Espero que tenha gostado dessa história. A gente se encontra no próximo vídeo da série. Espero que você esteja gostando. Posso estar trazendo algo de legal para você. Você possa estar conhecendo um pouco mais de quem era Sai Baba. E é isso. Um beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.